E aí, pessoal, aqui é o Jack e você está no Estratégia de Guerra Lives diárias para homens de verdade. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Vamos lá. Hoje a gente vai ter um convidado aqui, amigão meu, Pastor Emanuel. Eu pastorei aqui em Porto Alegre, ele é de Joinville. E ele está plantando uma igreja aqui em Porto Alegre, é uma alegria muito grande para nós isso, tá? Vão chegando aí, já vou chamar ele. E era para ter começado ao meio-dia, já anunciando para vocês aqui que as lives vão ser ao meio-dia, tá bom? Tá bem complicado fazer as lives às 9 da noite. Ficou complicado aqui para minha família, minha filha dormindo, não tem como, tá? Então, mas aí não vou poder ver a live. Vê gravada, fica tranquilo, tá bom? Vão chegando aí, gente. Vou chamar aqui Noel. Ver se ele entra aqui. E aí, reverendo senhor? Fala, reverendo. Na paz, consegue me ouvir? Consigo te ouvir super bem. E aí? Que bom. Bom Tudo te certo, ver. cara. Como é que estão? Tá E em aí, como é casa? que estão as coisas? Tô em casa, no quarto do meu filho, né? Em casa a gente não tem escritório. A Algum casa? dia, A tua se casa é um Deus escritório, então. permitir, a minha casa é um escritório, exatamente. Algum dia, se Deus permitir, aí eu terei um escritório para mim, mas por enquanto eu faço a gambiarra no quarto do meu filho aqui. Ele quebrou meu tripé, então eu tô com o celular Nossa. apoiado no notebook e na minha gramática grega aqui ao mesmo tempo e ele Que tá funcionando. isso. Espera que minha patroa tá chamando. Oi, meu doce. Passa no Nubank. Isso aqui é a vida real, ó. É a vida real. Passa no Nubank, nega. Tá. Então é isso aí, meu. Passa no Nubank tem dinheiro. No Nubank tem uma micha ali. Então, cara, me Eu diz vou uma tirar coisa, meu óculos que está e esse óculos? refletindo Não, mas aqui. esse, fica de óculos aí, meu. Deixa eu ver, Como é bota que aí, fica bota aí. refletindo verde aí, cara? Ó, você tá Tá. vendo? Tá, mas, ô, meu, eu nunca tive de óculos, meu. Que negócio é esse aí? Porque eu uso menos do que eu deveria, né? Ah, Porque, na verdade, tu quer ser um pastor bonito. Entendi. mas não, a gente tenta, mas não consegue. Que legal, cara. Tá, mas é miopia? O que tu tem, Emanuel? Tenho astigmatismo, cara. E meu óculos já não resolve mais porque eu não uso, né? Eu uso só para ler aqui, para estudar. Mas eu deveria usar durante o tempo da minha vida, né? E não uso. Então eu preciso refazê-lo. Ah. Preciso refazer. Então, vamos lá. Emanuel, me diz uma coisa. Tu tá pastoreando aqui em Porto Alegre, mas vamos voltar um pouquinho Sim. antes aí. Tu nasceu onde, cara? Qual local que tu nasceu aí? Joinville, Santa Catarina, Que ano? no Hospital Maternidade Darcy Vargas, Que, em qual é- 1991. Tu nasceu em 91, cara. Tem idade do meu irmão. Meu irmão, 91. meu irmão nasceu Sou em 91 também. jovenzinho. É um menino. Um menino, um menino. Que legal, cara. Que legal. Tá, e a tua infância foi toda em Joinville? Toda, cara. Cresci em Joinville, do começo até o fim, até minha idade adulta aí, até meu casamento, eu tava em Joinville ainda. Que legal. Tu casou em que ano, ô, Emanuel? Casei em 2012. 2012. Mas já tá um bom tempo casado, cara. Já Já, tá, cara, já. já tá uma caminhada longa já, né? Já. Tá, mas, 8 meu, anos. a Lara tem uma cara de 20, criança, meu. 20, ela tem 26, cara. Ela tinha 18 quando casou? A gente casou no mês do aniversário dela, então ela tinha acabado de fazer 19. A Thalita casou quando nós casamos. A Thalita também tinha 19 também. Casamos também, ela tinha 19 É isso anos. aí, cara, é isso aí, é isso E tu aí. tinha quantos anos? Ô, E tu? eu faria 21 no outro mês, né? Então eu tinha Entendi. 20. Eu ia fazer 21, faltava um mês pra mim fazer 21 quando eu casei. Eu tinha 22. E a Thalita 19. E foi demais. Que Cara, legal. mas tu sabe que esse postergar do casamento aí, casar tarde, é um dos implicativos para que a igreja diminua o seu ímpeto de missão, Fala mais sobre isso. porque os homens não querem responsabilidade, né? E Uhum. por não se responsabilizar por uma família, necessariamente não se responsabilizam pela missão, né? Perfeito.
E daí, Perfeito. como não se responsabiliza nem por uma coisa nem por outra, fica incomodando a igreja, né? É que assim, ó, as pessoas pensam que a masculinidade é uma coisinha, é um adereço da vida, mas ela engloba tudo, né? Então, Tudo. quando o homem tem a masculinidade dele restaurada, ele vai ter uma postura diante do sexo oposto diferente, ele vai ter uma postura diante da igreja diferente, então tudo Sim. muda, né, cara? Tudo muda. Tudo Que, muda, cara. que Tudo legal. muda. E me diz aí, vamos lá. Tu te converteu, conheceu Jesus com quantos anos? 17 para 18 anos, cara. 17 para 18 anos eu me converti. Como é que foi Me mais ou menos o converti teu encontro no. com Jesus? Eu, eu, eu cresci num contexto bem complicado, assim, né? Meu pai deixou minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade. Eu tinha um irmão de 7 e uma irmãzinha de 8 meses. Meu pai era presbítero da igreja presbiteriana, né? Sério, Manuel? E ele arrumou uma mulher mais nova no trabalho dele na época e tal. Nossa, cara. Se ele Tá, mas estiver assistindo isso, ele não vai confirmar essa história, mas a história da minha mãe, nesse lado eu fico com a minha mãe, né? tá, tá. Mas, mas daí o Tu que ia na igreja? acontece é que minha Tu ia mãe, na igreja, então? sim, até meus 7, 8 anos eu ia frequentemente à igreja, né? Frequentemente. Aí, enfim, a minha mãe teve que se virar, né? Daí ela trabalhava de manhã, de tarde à noite. E naturalmente eu fui empurrado pra rua, né? Guri, queria ficar na rua, jogando bola e tudo mais. E eu acabei sendo criado pela rua, né? Essa que é a verdade. Ah, cara. Então, e daí a gente acaba se colocando algumas frias, né? E eu acabei me envolvendo bastante com tráfico de drogas, principalmente, né? E com o uso de drogas, eu era viciado em drogas químicas, principalmente, né? E aos 17 anos eu tive uma experiência. Eu era uma pessoa muito dura, não costumo chorar. Até hoje eu tenho dificuldade de chorar, né? Mas na época, os meus sentimentos, eles não existiam, né? Eu transformava tudo em raiva. Então, é muito difícil você me ver numa situação emotiva, seja qual for, né? Só que teve um dia lá, eu tava, sei lá, uns 3 dias na rua já, sem voltar pra casa, tava nessa, nesse enrosco aí. E eu comecei a chorar muito. Parece que passou um filme da minha vida diante de mim. E eu cheguei a uma conclusão. Né? Eu falei ainda para as pessoas que estavam ao meu redor, né? Eu falei, olha, ou eu vou parar de usar droga, ou eu vou parar com essa vida, ou vou nela até morrer. Falei, eu vou morrer logo, entende? Tipo, era essa a minha ideia. Fui para casa naquele dia, era cedo, era umas 7h30, 8 horas da manhã. Cheguei em casa chorando, minha mãe desesperou, né? Ela pensou, o que você fez dessa vez, né? Ela já tinha me procurado em ML, já tinha procurado em hospital. Minha mãe já tinha passado cortado comigo, né? Já tinha ido me buscar em hospital, inclusive. E aí eu falei pra ela, né? Que eu precisava de ajuda, que eu queria ajuda, né? E falei sobre uma internação no centro de reabilitação. E fui internado no centro de reabilitação Batista. E lá eu tinha contato com a escritura sagrada de manhã, de tarde à noite, cara. Devocional de manhã em Provérbios, sempre Provérbios, de acordo com o dia, então bem voltado aos homens mesmo. Uhum. Provérbios de manhã, de tarde era leitura bíblica, às 5 horas da tarde. Ah, não quer ler, não tem problema, é 1 hora em silêncio diante da escritura, se tu não vai ler, o problema é teu, né? Só que tu acaba se forçando a ler, né? Exato. Então eu comecei a ter contato com a escritura ali, e todo dia à noite tinha culto, né? Então eu fui exposto à escritura sagrada, ao evangelho, todos os dias durante 9 meses que eu passei internado. Só que acho que o meu reavivamento, né, foi quando eu estava com 3 meses ali de casa. Eu ia sair para a primeira visita e alguma coisa mudou em mim, cara. Alguma coisa mudou no meu coração, assim. E a partir dali a minha vida com Deus começou a se desenrolar. Então foi aí em 2008, 2009. E desde lá, seguindo Jesus, coisa boa, cara. Que Desde lá, cara. eu amo ouvir testemunhos
de conversão. E, na verdade, a nossa vida... O Paul Washer diz uma coisa que faz muito sentido. As pessoas tratam o evangelho como sendo apenas um detalhezinho da entrada para a vida cristã, né? E depois, agora, vamos falar de coisas mais profundas, né? Não, cara, o evangelho é o assunto, né, cara? Ele é Cristo, né, cara? Como dizia a cruz, o Spurgeon. né? Exato. É a cruz, Como dizia Cristo. Spurgeon, né, cara? Spurgeon dizia, Cristo é o evangelho, o seu nascimento, a sua vida, a sua obra, os seus ofícios, a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Esse é a boa notícia, né? Esse é o evangelho, né? Parece que se E é isso que perde tem que ocupar, e é isso que tem que ocupar os nossos púlpitos, né? A nossa igreja, as nossas conversas. É isso que tem que ocupar o maior tempo da mente, das preocupações do povo de Deus, né? Exato. E eu acho que por perder essa imagem do Cristo crucificado, ressurreto, a igreja acaba perdendo o foco da missão, né? Ela acaba se ensimesmando, vivendo para dentro de si, né? Para cumprir uma agenda eclesiástica. Então é um sistema, eu tenho que cumprir o sistema, eu tenho que fazer o sistema rodar, Tem que fazer e a a roda missão girar. vai ficando de lado, né? Quando na verdade tudo deveria convergir para o evangelho, para a cruz, né? Aquilo que tem que ocupar o espaço de tudo. O que o pastor tem que pensar é como eu vou fazer com que as ovelhas dessa igreja olhem para a cruz no seu dia a dia. Exatamente. É basicamente isso. Essa é a maior luta, né? Tem que prepará-los para a morte, né? E só quem está preparado para a morte? Só quem tem a cruz diante de si, né? Então, a cruz e o crucificado, né? Exato. Exatamente. Então, essa é a tarefa principal do pastor, do pregador. E quando se perde isso, se perde a missão perde. A missão perde. E eu noto que assim, quando se acontece isso, é a mesma coisa que tu tirar o motor do carro e querer que ele continue sendo um carro, né? É a mesma coisa que vamos pegar um exemplo assim, tipo, tu tirar a munição de um revólver e querer que ele continue operando como um revólver, ainda que está ali, né? Mas o principal, a função principal não está presente. Então, quando tu faz isso, tu cria uma caricatura da igreja, né? E não a igreja em si, né? E não a igreja de Jesus em si, né, cara? Cara, que loucura isso. Então, Emanuel, me diz uma coisa. Tu tá plantando uma igreja? Aonde que fica a tua igreja? Como é que é? Estou no processo de plantação da igreja. Fica no bairro São Geraldo, ali no 4º distrito, próximo à Vila dos Papeleiros. Para quem mora em Porto Alegre, sabe bem onde é, né? É quase a Cracolândia da cidade, né? Sim. Um lugar bom para começar uma igreja ali. Bom para começar uma igreja. Então, sim. É bem ali que nós estamos, né? Próximo Ferramentas Gerais, ali, Voluntários da Pátria, e do outro lado a Farrapos, né? Então a gente tá num lugar bem acessível, mas um lugar com pouca igreja, né? Tá, e qual é o nome da igreja? Em Reforma, Igreja Cristã. Em Reforma. Pouco reformado esse cara, hein? Pouco Olha, reformado, cara, a gente é um pouco, viu? A gente é um pouco. Tá, me diz uma coisa aí, vamos lá. Por que tu acha que o movimento missional, né, ele tá muito ligado com a reforma? Tem um livro da editora Cultura Cristã que diz assim, reformado quer dizer missional. Já viu esse livro? Cara, eu já vi esse livro, eu não li ele, mas eu vi uma live do Mauro Meister, Felipe Fontes, falando sobre isso, cara. Sobre a ideia de missionalidade a partir da reforma protestante, né? Porque tu pode ver, cara, quando o movimento reformado agora da nossa época, né, tá surgindo com a internet, muito material teológico chegando na mão da galera, e junto com esse movimento passou-se a falar muito em missões. Por que tu acha que esses dois movimentos estão casados? Em primeiro lugar, eu acredito que o valor que se dá para a soberania de Deus no movimento reformado acaba te dando uma ousadia maior, né? Saber que não depende de você, saber que a ideia da proclamação do evangelho é o seu papel e o resultado da proclamação é papel da obra de Deus e não papel da sua performance, do uso das palavras. Não importa, então, se você é gago, se você não é gago. O que importa é que o Espírito Santo age por meio da proclamação do Evangelho. Então, além dessa ideia
principal da soberania de Deus, eu acho que o que vem em loco aí é a consciência da união mística. De eu estar unido com Cristo, de Cristo estar unido comigo e de que o Espírito Santo opera, né, no meio do seu povo. As pessoas pensam, a reforma não crê, né, no Espírito Santo, os reformados não creem na ação do Espírito Santo. Muito pelo contrário, cara. Nós cremos e é por isso que pregamos, né? É por isso que pregamos. Então, e a ideia de eleição, né? De saber que seja o buraco que for no mundo, seja a caverna que for no mundo, né? Seja a vila de papeleiros, a Cracolândia que for no mundo, Deus ali tem os seus eleitos, né? Gente de toda tribo, língua, povo, nação. Então eu prego o evangelho ousadamente, o Espírito Santo irá chamar os seus por meio da proclamação do evangelho. E isso, cara, me leva a pregar, né? Isso me leva a pregar. Cara, eu acho tudo que tu falou eu acho fenomenal. Mas esse último contexto, a questão da eleição, eu acho isso, cara, isso não tira a responsabilidade do homem. O próprio Paulo diz, né, como ouvirão se não há quem pregue. Se não há quem pregue. Só que a motivação para pregar é porque eles estão lá, entendeu? Exatamente. Cara, o Paulo, ele chega na cidade, ele está em Corinto, e daí Jesus aparece, porque Jesus apareceu para Paulo diversas vezes, ali em Atos. Aí Jesus fala para Paulo assim, olha, não te cala, coragem, porque eu tenho muitos eleitos nessa cidade. Eu tenho muita gente aqui nessa cidade aqui. Ou seja, aí alguém poderia, um ultra calvinista, poderia fazer assim, se Deus tem muita gente, vou embora. Pelo contrário, foi o que motivou Paulo a ficar. Exato. Um ano e meio, né? Um ano e meio. Exatamente. A eleição, quando compreendida corretamente, ela leva a igreja à ação, né? Ela te empurra para a missão. Ela te empurra para a missão, cara. Se não te empurrar para a missão, tu não entendeu direito. Não entendeu. Você não entendeu a doutrina. Você precisa voltar para os preceitos iniciais do negócio, né? Exatamente. Quando tu entende que Deus, através desse chamado geral que é a pregação, Deus chama eficazmente os eleitos. Cara, eu preguei uma série sobre calvinismo e, cara, é demais. É demais. É demais. É lindo. Tá louco. Não, as pessoas se perturbam com o calvinismo, entendeu? Tipo, cara, eu não consigo entender, sinceramente. É a doutrina mais apaixonante, né? Cara, não existe nada tão apaixonante quanto a doutrina da eleição, por exemplo. É apaixonante, né? É muito apaixonante. Tá louco, meu. Tá louco. Ela sustenta a gente nos momentos de maiores trevas da nossa vida. Exato. Então, eu não tenho problema com arminianos, me dou bem com eles, são crentes, amam Jesus. Eu tenho uma bronca com o arminianismo, uma grande bronca. Porque a pessoa pode ser arminiana, ela vai pro céu, vai pro mesmo céu que eu. Nós vamos pro céu juntos. Sim. Mas eu acho que o arminianismo, e aqui, por favor, não tire a minha fala de contexto, tá bom? Eu não falo isso o tempo todo, eu procuro não falar isso aqui. Eu vou falar isso, por favor, não tirem minha fala de contexto. Mas o arminianismo, cara, ele rouba do crente uma coisa que é esse consolo no momento do caos. No momento, no olho do furacão. Porque é o contexto de Romanos 8, né? Quando Paulo está falando que todas as coisas contribuem para o bem, ele está falando num contexto de eleição e o contexto é sofrimento. Entendeu? Sofrimento. É sofrimento. Então, e é interessante que ele fala no versículo 17, se eu não me engano, sobre o testemunho interno do Espírito Santo, antes dele falar no 28, né? Exatamente. Ou seja, o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, né? É uma experiência mística, é uma experiência, assim, é uma experiência individual, né? Ninguém pode fazer isso, falar, não, mas tu é um filho de Deus. Não. O Espírito Santo testifica, né? E daí tu vai vendo que aí vai, até chegar no 28, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O todas as coisas ali não o todas as coisas é sofrimento. E para o bem, o que é o bem em Romanos 8? É ser semelhante a Jesus. Verso 29. Assim. Exato. Não é assim, tipo, todas as coisas contribuem para o bem. Tudo que eu sofri contribuiu para eu ganhar um carro novo. Não. Ganhar um carro novo é legal? Eu não estou falando que é ruim, mas não é o que o texto está dizendo. Todas as coisas contribuem para o bem.
qual é o bem? É ficar parecido com Jesus, que o texto diz. Né? Então, Sim. seria mais ou menos assim: todos os sofrimentos contribuem para me deixar mais parecido com Cristo. Contribuem para me deixar mais santo. Contribuem para me deixar mais parecido com Deus. Né? É por isso que Esse é Deus o bem. disciplina seus filhos, né? Hebreus Exatamente. 12, né? Para que nós participemos da santidade. Ou seja, para que a Exatamente. gente se assemelhe a Jesus Cristo, né? Ou seja, cara, eu tenho que avacalhar um pouquinho, porque tá muito bom o papo aqui. Eu vou falar uma fala de um pregador aqui. Cara, esse pregador, todo mundo chama ele de herege, tudo. Beleza, beleza. Eu não sou fã dele. Mas tem um vídeo muito antigo, do Lucinho, cara. E o Lucinho falava assim: Deus Pai é tão apaixonado pelo Filho que ele quer um monte de Jesusinho. Ele quer um monte de crente parecido com Jesus. Cara, tirando todas as porcarias que o Lucinho já falou, faz sentido. Faz Claro que sentido. faz. É o propósito eterno de Deus, né? Exatamente. É que tudo venha convergir em Cristo. É que você Exatamente. pareça com Cristo, né? Então, É que a cara, é gente tem louco. que ser menos chato, cara, e conseguir Exato. filtrar, porque tem coisas boas, né? A Às gente, vezes, a gente, a gente às não vezes, filtra coisa que inimigos da igreja falam, né? Mas, exato. Às vezes, o cara tá falando uma coisa que faz sentido, entendeu? Faz sentido. sim. E daí, quando eu ouvi isso, achei estranho na época. Aí, quando eu conheci mais teologia reformada, eu disse, cara, eu acho que aquele louquinho tava certo, cara. É É, verdade, cara, que Deus Pai, por exemplo, assim, o Agostinho falava, né? O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito é o amor, né? Então, Cristo é o alvo do amor, né? Cristo, as coisas convergem em Jesus. O pastor Rafael Ribas, ele diz o seguinte, que Deus Pai, a criação é um presente do Pai para o Filho, né? Então, as montanhas, elas estão representando a altura da excelência de Cristo. Os oceanos representam a profundidade da santidade de Cristo. Ou seja, toda a criação resplandece Deus, né? E sim. o homem É o como teatro da glória cabeça de Deus, né? é o teatro da glória de Deus. Cara, vamos lá. Então, é fenomenal. Então, assim, a doutrina da eleição, ela, olhando para Romanos 8 ali, tu nota que o calvinismo, ele deveria ser muito mais apreciado no momento do sofrimento do que para um debate bobo de internet. O que tu acha? Eu concordo plenamente, né? As doutrinas da graça, especificamente a doutrina da eleição, não foram feitas para se debater, elas foram feitas para se deleitar, né? A gente deleita nessas verdades, a gente não debate elas. A gente deleita, porque está na escritura, ponto final. Então eu me deleito nisso, né? Não vou Exato. criar caso de debate por causa disso. Eu vou me Exato. deleitar, eu vou aproveitar a realidade, a verdade de Deus em Cristo Jesus, salvando pecadores, livremente e soberanamente. Então ele Exatamente. decidiu me salvar, né? Pelo mesmo motivo que ele decidiu salvar outros, né? Não faz sentido para nossa cabeça. Uhum. Então eu me deleito, né? Se não faz sentido, eu me deleito. Era o que aquelas traduções antigas, a R.A. dizia, né? O beneplácito de sua vontade, O né? beneplácito, o bom propósito, né? Exatamente. Esse propósito bondoso, insondável na totalidade, que Deus simplesmente decidiu salvar. Cara, várias vezes eu penso assim, por que Jesus me salvou, cara? Porque, assim, com 12 anos de idade, eu tinha um melhor amigo meu, Emanuel, e eu me lembro como se fosse hoje, assim, né? Primeiro, quando eu nasci, eu tive meningite no meu nascimento, né? Tive uma meningite muito, muito séria. O pessoal sempre brinca comigo porque eu falo, cara, eu era para ser retardado, né? Mas eu entendo a brincadeira, tudo, mas eu era para ter cara, a minha esposa tem um primo dela que ele teve meningite e, cara, ele é uma criança. Enfim, né, em década de 80, eu nasci em 82, ninguém fazia eletro porque eletro era uma coisa cara. Eu fiz eletro, então a minha mãe sempre brincou dentro de casa assim, olha, eu tenho 2 filhos, um eu sei que é certo porque fez eletro, no caso eu, né? Então ela brincava com meu irmão. Então, cara, eu era para ter morrido no nascimento. Fiquei 19 dias na UTI e tô aqui. Depois, com 12 anos de idade, eu perdi meu melhor amigo, ele morreu afogado, tá bom? Eu tinha 12 anos, ele também. Depois, com 14 anos, eu perdi um outro amigo meu, e eu também tinha 14, ele morreu de pneumonia. Cara, eu não era nada melhor do que eles. Nada, 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 né? Em nada, talvez até pior. Eu disse, por que eu não morri? Por que eu tô aqui? Por que eu tô pregando o evangelho? Porque
sabe? Tipo, eu só olho para uma coisa, assim, Deus teve misericórdia de mim, sabe? Mas e eles? Né? Eu não sei, cara, eu não sei. Eu só sei que eu não quero sondar o insondável. Mas eu só sei que quando eu olho para mim, eu vejo, por que eu sou salvo? Porque com 15 anos eu conheci Jesus, né? E tô com Jesus, não sei, cara. Eu só sei que eu vou estar crendo amanhã e como diz o Piper, eu vou estar crendo amanhã porque eu sei que ele vai me manter. A única razão que eu tenho, a única certeza que eu vou estar crente amanhã é essa. Porque se ele tirar o Espírito Santo de mim, eu não tem como, eu não ando sozinho. Se ele tira o freio, né? Se ele tira o freio, acabou, né? Exatamente, Essa que é a consciência que falta, né? Se existe um freio é porque alguém colocou. exatamente. E uma coisa, Emanuel, por que plantar igrejas? Por que devemos plantar igrejas? Por que esse assunto é importante? E eu não sei se tu te incomoda, eu acho que esse assunto é pouquíssimo falado. Ele é talvez um dos assuntos, um dos tópicos altíssimos de prioridade, e eu acho que, cara, isso é pouco falado. A gente fala tanto em política, a gente fala tanto em tanta coisa, cara, e se fala tão pouco. Concordo. Mas primeiro, vamos lá, por que plantar igrejas? Porque Deus está em missão. Deus está em missão, cara. Essa que é a grande realidade. Explica melhor um pouquinho pro pessoal aí. Porque Como- Eu como vou, assim Deus está em missão? Como assim? eu vou dar minha perspectiva, tá? Tá. Desde que Adão pecou, né? Desde que Adão quebra a aliança com Deus, Deus estabelece a missão. Gênesis 3,15. A missão de Deus na história da redenção é trazer um povo para si mesmo. É isso que Deus está fazendo desde o começo e é isso que ele vai terminar lá no final. Então, Deus faz isso por meio de Israel e ele continua fazendo isso por meio da igreja no Novo Testamento. Até que ele termine a sua missão, nós estamos em missão. Nós nos engajamos no movimento que Deus está fazendo em toda a história. Nós entramos no movimento de Deus. Nós não geramos movimentos para Deus. Deus está em movimento Deus está em e movimento. nós nos engajamos com Ele no movimento que Ele está fazendo na história. Então, é basicamente isso. Nós entramos, então, né, na aliança com Deus e o povo da aliança vive em missão. Né? Tá, Porque Deus e se a está em gente missão. e se a gente não fizer missão, aí a missão acaba? A missão não acaba, a missão continua, né? É um privilégio, no caso, Quem, né? é um privilégio fazer parte da missão, exatamente. Quem perde sou eu, né? Exatamente. Deus está Quem vive indo. o cristianismo meia boca, quem vive a margem daquilo que poderia ser vivido, sou eu, né? Preste atenção Exatamente. como cada um constrói, é isso que o apóstolo Paulo vai falar, né? Construtor, Uhum. preste atenção como constrói. Você pode usar madeira, palha, feno, ou ouro, prata e pedras preciosas, né? Então cada um veja como constrói, né? Essa que é a grande realidade. Olhando assim tudo assim, é como se a gente fosse uma pecinha pequena numa enorme Minúsculo. engrenagem, né? Um enorme propósito de Deus, assim, e a gente tem o tempo que se chama hoje para isso. Né? A gente tem o agora para estar em missão, para estar pregando o evangelho, para estar avançando isso. A igreja para ti, Emanuel, na tua visão, tu é uma milenista, né? Sou. Então, eu acho que tu também concorda comigo, eu sou pré-milenista histórico, e o pré-milenismo histórico ele é muito parecido com o amilenismo no que envolve Israel. Né? Então, as Sim. pessoas às vezes não entendem isso. Né? O pré-milenismo histórico ele é mais parecido com o amilenismo do que com o pré-milenismo dispensacionalista no que envolve Israel. Sim. Para nós dois, Sim, a sim. nossa visão é idêntica no que envolve a continuidade da igreja sendo a continuidade de Israel, né? Sim, sim. Então, beleza. Assim, como tu enxerga a igreja? Tu enxerga a igreja como um posto avançado do reino de Deus, não como o reino. Porque Sim. o pós-milenista, ele acredita que a igreja é o reino de Deus. E o amilenista, o pré-milenista, eles veem assim, não. O reino de Deus, a igreja está no reino, e a igreja é um Mas o posto reino de Deus avançado. tá. É. É. A igreja seria um posto avançado do reino de Deus atrás das linhas inimigas, né? Mais ou menos assim. Essa distinção você vai encontrar nas principais confissões históricas, essa distinção de reino de Deus e criação, né? Como a gente se envolve com isso. A igreja é parte, é esse posto avançado do reino de Deus, mas elas vão trazer a ideia de que o reino de Deus é maior do que a igreja, né? Exatamente. Exatamente. A igreja
está dentro do reino de Deus. Mas vamos Está lá. dentro. Ó, a Luana está perguntando aqui, ó, vocês acham que estamos caminhando para igrejas mais adenominacionais? No caso, não tanto Não denominacionais. O denominacionais, que né? tu acha? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu vou usar o exemplo da igreja que eu estou plantando, né? Estou plantando uma igreja que não pretende ser uma denominação no sentido de ter mais igrejas iguais, do mesmo nome, nos mesmos padrões. Estou plantando uma igreja que plantará outras igrejas independentes, né? Entendi. Claro, nós vamos ter algumas métricas para o envio, né? Mas nós plantamos igrejas independentes. Plantaremos, né? A gente está nascendo, então não tem como. Mas nós Cara, plantaremos igrejas independentes, né? eu acho fabuloso, fabuloso a visão do Keller no que envolve plantação de igreja. Cara, o Keller é um presbiteriano, um pós-milenista. Ainda não sei se vocês sabem disso, o Keller é um pós-milenista, né? Engajado, tudo, é um ótimo escritor, fenomenal. Quando ele pastoreava a Redeemer, que era uma igreja presbiteriana que ele plantou lá em Nova York, meu, esse cara participou de plantação de igrejas luteranas, sustentando, Assembleias de Deus, batistas, enfim, e presbiterianas também. Cara, quando eu li isso, cara, eu achei isso fabuloso, cara. Claro que ele conhecia as índoles dos plantadores de igreja, quem eram os plantadores, eram homens vocacionados, homens de Sim. Deus, mas essa visão de reino de Deus, cara, eu sou apaixonado por isso. Eu sou Catolicidade, né? essa catolicidade, cara, eu sou apaixonado por isso. Mas assim, tem dois extremos, na minha opinião, o Emanuel, que as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem. Vou dizer assim, ou tu tem um extremo que, cara, missão é só a minha denominação. Ou tu tem o outro. A missão, ela é tão ampla que eu não tenho mais características. O que É eu tudo. expliquei é tudo. O que eu expliquei na Vintage foi o seguinte, gente, nós não somos pedobatistas, mas apoiaremos missões de pedobatistas. Eu não preciso me tornar aquilo para financiar aquilo. Vocês estão Sim, entendendo? Ou sim. seja, essa visão do Keller, eu sou apaixonado por ela, né? Então, eu apoiaria, né, alguém com uma visão escatológica diferente da minha, por exemplo, óbvio, né? Desde que o cerne do evangelho, o cerne Seja preservado. seja preservado, né? Então, cara, O que eu penso para plantação também, na nossa realidade, que está no nosso DNA inicial, é plantar outras igrejas independentes que abracem uma confissão de fé histórica, mas, por exemplo, nós somos pedobatistas, nós abraçamos o Westminster. Mas eu não teria problema nenhum em enviar um pastor, por exemplo, para plantar uma igreja baseada na confissão de fé de 1689 Batista, por exemplo, uhum, uhum, que é credo batista. Não teria problema uhum, nenhum, muito pelo contrário, né? Muito pelo uhum, contrário. Então, eu penso nesses termos também. Eu penso uhum. nesses termos. Tá, e como é que é? Tá, na prática, conversando com um amigo meu, com um presbiteriano, cara, um dos presbiterianos mais legais que eu já conversei, porque às vezes alguns presbiterianos são chatos. Mas, na verdade, o denominacional, muito denominacional, o batista, o assembleiano, esses caras são caras mais complicados, né? Mas eu os amo Então, também, entendo. Então, assim, às vezes a gente fala, ou presbiteriano, ou a galera dentro da Assembleia de Deus. Não, aquele assembleiano que tem 50 anos de Assembleia de Deus. Eu tava num culto, cara, que o meu pastor. Nós recebemos um pastor da Igreja Batista. Aí sabe o que esse cara falou, meu pastor? Ele disse assim: tá aqui o pastor da Batista nos visitando. E, irmãos, Deus levantou a Batista para ajudar a Assembleia de Deus. Cara, sem noção, sabe? Sem noção, achando que o chamado de Deus era para a igreja dele e as outras igrejas iam só ajudar, entendeu? Mas eu noto que isso é visto em todas as denominações, cara. Mas sim. beleza, beleza. Assim, esse presbiteriano, gente finíssima, ele disse pra mim assim, cara, é mais fácil a pessoa abraçar o calvinismo do que abraçar o pedobatismo. Eu disse, por quê? Ele disse, porque o calvinismo tu não vê. O pedobatismo é chocante para quem vê. Porque É, nós estamos em um solo
Anticatólico. Era muito católico, catolicismo, né? Então, em outros países do mundo não tem esse problema. Mas aqui é o maior país católico é o maior país católico do mundo, né? Então, o protestantismo chega aqui com um ranço anticatólico muito forte. Então, batizar uma criança envolve um choque visual, né? Sim. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês fazem com isso? Não tivemos que lidar ainda, porque eu estou nas classes de membresia da igreja, a gente está iniciando as classes, tivemos as primeiras classes semana passada, vão ser 6 semanas, depois nós temos as entrevistas para a membresia da igreja, e posterior a isso, aqueles que têm crianças passarão pelo pé do batismo, né? E aí? Vai ser prático. Quem subscrever, amém. Quem não subscrever, Deus abençoe. Por quê? Porque tem o entendimento da aliança. Eu acho que a nossa perspectiva de aliança, de pacto, aí eu estou puxando sardinha para o meu lado, né? A nossa perspectiva de pacto, ela nos dá uma obrigação especial com as nossas crianças. Ela nos dá uma obrigação especial. Pela ideia da criação dentro da aliança, ser a família pactual, né? A família da aliança, ela nos dá uma obrigação toda especial com as nossas crianças. Então, nesse quesito, olhando para a família da aliança, é difícil conseguir abraçar estando na mesma comunidade de fé, vai ser difícil caminhar junto, né? Entendi. Mas assim... No caso aí, se o membro não quiser batizar seus filhos, procure uma outra igreja. Procure uma igreja que não batize crianças, né? Por quê? Justamente por essa compreensão da família da aliança, né? Entendi. Eu passei por uma situação, cara, você sabe, algumas pessoas que estão assistindo sabem, eu era de uma denominação, me desliguei há um mês, e eu passei por situações que eu tive que concordar discordando. Por estar ligado àquilo ali. E eu acho que a gente precisa ser muito, muito aberto com os membros da nossa igreja para que eles não passem por isso. Existem coisas que são muito distintivas para vintage, por exemplo. E se o cara não se enquadrar naquilo ali, é melhor que ele procure outra igreja. Por isso da mesma maneira, ter várias igrejas na cidade. Exatamente. E da mesma maneira, saudáveis. Da mesma maneira, a igreja em reforma. Então, se eu não me enquadro, ok, procure a vintage, lá não batiza crianças. Não batizamos recém-nascidos. Sim, crianças que confessam a fé, vocês batizam, né? É que assim, quando tu chega para um presbiteriano, ele batiza um recém-nascido. Para o batista lá do Dever, na igreja do Dever, o Dever tentou colocar, eu sei de fonte lá de dentro, que iriam batizar só com 18 anos de idade. Imagina, cara. Então, só não, cara, mas que é um absurdo teológico. Deus que me perdoe, mas... Eu batizo crianças de 3, 4 anos de idade. Já batizei. Sim. Ou seja, aí o cara diz, é pedobatista? Né? É semi. Semi. Agora, a pergunta que eu faço para ti é a seguinte, e a comunhão? Elas vão participar da comunhão, a pedocomunhão? Vão participar. Aqui na Vintage é muito louco, porque nós acreditamos na pedocomunhão, né? Eu não sei se você sabe disso. Então só falta antecipar o batismo das crianças aí, rapaz. Falta antecipar 3 anos aí, já deu. Mas assim, aí bate. As crianças, assim quando elas passam a comer pão, coisa, com 6, 7 meses de idade, a criança já participa da ceia. Que aqui a gente mergulha o pão no vinho ou no suco. Então a minha filha está participando da ceia. Então às vezes o cara quer batizar a criança, mas não dá a ceia. Aí eu digo, cara, primeiro de tudo, eu tô mais perto dos reformados que tu. Porque eu tô batizando criança e não tô batizando recém-nascido, beleza? Mas eu dou ceia para recém-nascido. E tu não dá ceia. Eu acho que para mim não faz sentido tu batizar uma criança e tu não dar ceia para ela também, cara. Exatamente. Assim como não faz sentido dar ceia e não dar o batismo. Depende. Então, assim... Mas depois isso é uma conversa para outro momento, né? Muito bom, muito bom. Na verdade, assim, cara, eu acredito que
Meu, eu tive no Rio de Janeiro numa igreja lá, e na ordenação do Ribas. E, cara, tinham presbiterianos, batistas, assembleianos, todos juntos, cara. Tipo, e todo mundo rindo dessas pequenas diferenças, né? Sim. Então, o próprio Douglas Wilson. Agora, domingo, eu vou pregar sobre o capítulo 20 de Apocalipse. Vou pregar sobre o milênio, né? Então, Oh, vai ser demais. Eu sou pré-milenista, né? Então, vai ser demais isso. Só que na nossa igreja nós temos pré-milenistas e amilenistas. O nosso pastor dos grupos de conexão, ele é amilenista, né? Então a gente brinca com ele, né? Pô, começou agora a pandemia. Eu disse, pô, que milênio esse teu, hein, Daniel? Que milênio, hein? Esse milênio do Paraguai aí. Mas enfim, cara, é muito bom quando a gente consegue conviver com essas diferenças. Mas eu acho que a igreja local, ela tem que se posicionar, cara. Entendeu? tem. Então, ela tem que ter uma posição. Por exemplo, eu não vou batizar bebê aqui na Vintage. Mas temos uma igreja aqui que ama Jesus, são saudáveis, creem na Escritura, que eles fazem isso. Vão lá e congreguem lá. Entendeu? Sim. Então, Sim. cara, eu acho, não tenho certeza, que essas diferenças na borda das doutrinas, que não é o centro, eu acredito que Sim. essas diferenças revelam muito mais a unidade da igreja do que se elas não existissem. Com certeza, cara. Com certeza. Eu concordo plenamente, né? Concordo plenamente. Então, eu acho que focar nessas diferenças é um problema. Uhum. Isso atrapalha a missão da igreja, inclusive. Isso atrapalha a missão, né? Exatamente. A gente está junto por outros quesitos, né? Que nos Exatamente. torna um é Cristo. Então, eu acho que esses pormenores nos ajudam na multiforme sabedoria de Deus a encontrar o nosso lugar, né? Então, cara, eu não tenho problema nenhum, eu não sou preconceituoso quanto a esse respeito, né? Não, Uhum. nada assim, sou bem Uhum. tranquilo. Cara, Sou meio chato assim, porque eu sempre puxo a sardinha pro outro lado, né? mas, Emanuel, todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz isso. É, Todo mundo faz isso. A questão é a seguinte, cara, tipo, eu acredito que assim, por exemplo, para tu plantar uma igreja, tu não tem a necessidade de participar, financiar a plantação de uma igreja, tu não tem a necessidade de concordar com 100% daquela confissão de fé que está sendo adotada na plantação dessa igreja, entendeu? sim, Acredito que tu sim. não tem essa necessidade de concordar com Não, ela, né? Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que talvez a galera não saiba. O John Piper, ele tem uma visão muito radical sobre o casamento, mas muito radical mesmo. Quem quiser conhecer um pouco mais a visão dele, pesquisa no livro, deixa eu só ver aqui, O que Jesus espera de seus seguidores, tá? É um livro aqui, ó. Ele vai falar sobre os 50 mandamentos de Jesus, tá? O que Jesus espera de seus seguidores, editora Vida. Os mandamentos de Jesus ao mundo. Aqui ele vai falar sobre 50 mandamentos de Jesus. Então ele vai falar, ame seus inimigos. Ele vai destrinchar todos os mandamentos de Cristo. Tá? Beleza. Aí ali vai ter uns 4 capítulos sobre casamento e divórcio. Bem pesado, bem pesado. Só que na igreja dele, ele não levava essa visão, porque os presbíteros não aprovaram. Porque o Piper, a igreja já existia, e o Piper foi para lá pastorear. E eu achei fenomenal, cara, que sempre quando chegava na questão do casamento, o Piper fazia uma ressalva. A posição da igreja aqui é essa. Eu creio assim. Ele explicava a posição da igreja e explicava a posição dele. Cara, tipo assim, se os membros da igreja tivessem como congregar numa igreja, né, e às vezes assim, pô, pastor Emanuel, eu ainda não entendo muito bem sobre eleição, assim, mas eu quero congregar aqui e eu não vou gerar problema, não vou ficar em posição de liderança. Eu não sei tu, aqui nós acolhemos. Nós tivemos muitos irmãos arminianos congregando conosco. Eu só disse para ele assim, tu não vai servir na área do ensino, mas tu pode servir em outras áreas, entendeu? Tu não vai servir na área do ensino para não dar ruído, para não dar problema, para não dar caos. Mas não que nós não te amamos, né? Então, mas tem outras áreas para tu servir. E a pessoa servia, né? Então, cara, enfim, se tivesse um pouquinho mais de maturidade, acho que daria para as coisas sim, andarem cara, mais, sim. né?
Até porque é assim, questão de quando é que você vai tempo, às batizar o vezes, Tim? E né? quando é que você vai batizar o Tim? Quando terminar a classe de novos membros e for batizar as outras crianças da igreja. Tá, e uma pergunta, tu vai batizar por aspersão ou por imersão? Aspersão. Seu sem Sou bem vergonha. reformado, Jack. Eu sou reformado de Mas verdade, cara. agora aqui, ó. Tu sabia que nas institutas, tu já leu mais de uma vez, Já. Calvino ele fala sobre o batismo por imersão, né? Ele fala, cara, mas a posição dele não é estrita nesse sentido, né? Ele diz assim, ó, eu não me oponho, né? Ele só diz que por uma questão de clima, ele diz assim, eu tenho o texto dele e do Lutero. Lutero falando assim, Lutero e o Calvino, assim, ó, sabe-se, eles dizendo assim, sabe-se, isso é só uma cutucadinha aqui, tá? Só uma Não, cutucadinha. pode cutucar à vontade. O Calvino diz assim, sabe-se que o batismo no período bíblico era por imersão. Só que hoje não me oponho por questões de clima, não sei o que, barará, barará. Tu te lembra desse texto aí, ou não? Não lembro bem, mas eu tenho vários outros dos pais da igreja falando a respeito do batismo infantil e por aspersão, né? Ai, ai, ai. Vários. Tá, Não uma é um pergunta. ou dois, são Uma, vários pais, né? A gente uma tá falando pergunta. do princípio do cristianismo ali, né? Uma pergunta. Tu leu o livro do Piper sobre o batismo infantil? Do Piper. É. Ele fez uma pesquisa e, cara, não Do sei, Piper não li. ele é Eu li o da Estandarte de Cristo, cara. Eu li os livros da a Estandarte de falha Cristo. fatal. Eles são bem contra, né? Sim. Bem contra. Mas eu não consegui achar Emmanuel, né? A exegese dele melhor do que a exegese pedobatista do Horton, do Robertson. Eu acho a exegese desses caras mais convincente nos textos. Eu acho que eles, na verdade, esses caras, eles fazem exegese. Os caras da Estandarte de Cristo respondem a eles. Eles são apologéticos ao invés de exegéticos. E nesse quesito, eu acho que eles deixam a desejar. Por quê? Porque a explicação exegética está no texto. E daí ele vai te convencer pelo texto. E o outro tenta te convencer pelo argumento. Entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Então, eu achei menos convincente. Eu fiz a comparação, cara. Eu fiz mesmo. Porque eu não tenho problema de conflitar as minhas ideias. Mas eu não fui convencido pela argumentação deles, né? Distintivos da teologia pactual batista do século XVII e a falha fatal do batismo infantil, né? Por trás do batismo infantil. Eu não consegui concordar com eles, não. E eles são e assim, Jack, tenho pessoas que são próximas aí da galera aí, dos batistas particulares, né, que estão surgindo com força. Esses caras são muito mais restritivos do que os presbiterianos, cara. Não, com certeza. Eles chegam a ser bélicos, assim, em algumas áreas. Eu sei. Uma questão que eu acho que essas questões de batismo, né, elas são bem também. Eu acredito que, por mais que tu venha dizer que não, eu venha dizer que não, ela envolve uma questão estética também, e envolve questões de afetos também. Então, eu acho que a gente eu vou ler os argumentos pedobatistas, eu vou ler, por mais que uma mínima, assim, eu vou ler já com uma tendência já. Com certeza. Por exemplo, eu li o livro do Piper, né? É um livro digital, né? Foi traduzido. O Piper fez um trabalho semelhante ao do Spurgeon. Ele pegou vários casos e ele conta que ele pega o primeiro menção a batismo infantil, foi Tertuliano, se não me engano, e ele fala que é tipo uma... Ele vai dizer assim, ó, o batismo infantil surge na história em tal momento, ele cita, enfim. E ele tem um argumento que eu acho fabuloso. Eu acho esse argumento fabuloso. E minha pergunta para ti, como que tu iria, assim, questionar esse argumento? Responder. Tá. Assim, uma pergunta para ti. Pode ser que eu não saiba responder, tá? Tá, beleza. Pode ser que eu saiba também. Tá, vamos lá. Tu acredita no PRC, no princípio regulador de culto? Sim. Tá, beleza. A ideia do PRC seria que tudo o que ocorre no culto tem que ter algo explícito na escritura. Sim. Tá. O argumento do Piper é que o batismo infantil quebra o PRC. Olha bem, ele não está dizendo que não deve batizar criança nesse argumento. Ele diz assim, para uma pessoa que acredita no PRC, ela deveria batizar a criança fora do culto. Porque não existe algo explícito na Bíblia, tu faz por inferências, o batismo de crianças. Então ele diz assim,
Ou tu batiza a criança em um outro momento, aí tu continua sendo pedobatista e tu continua no princípio regulador do culto, ou se tu batizar crianças dentro do culto, tu quebra o PRC. O que tu tem a dizer quanto a isso? Que Cara, sacanagem, né? é uma sacanagem do John Piper, né? Mas eu não concordo com ele. Eu não concordo com ele, porque é mas óbvio que a gente gostoso. tira. Não, mas foi, ó. A gente tira de inferência, sim, mas sim, ó, a gente pode ser um tanto quanto estrito em palavras, etimologias e tudo mais, né? Você pega Colossenses 2, por exemplo, você vai ver uma ligação direta da circuncisão com o batismo. Paulo falando de Cristo, que nós somos batizados e circuncidados com Cristo. Paulo vai falar diretamente disso. Você vai perceber Paulo falando em 1 Coríntios 1:10, texto que eu preguei semana passada, inclusive, sobre ter batizado os da casa de Estéfanas, né? E eu fui ver o Gordon Fee, um bom pentecostal, comentando esse texto. O Gordon Fee, ele faz a nota de rodapé, se quiser ver depois, ele é obrigado a dizer que não tem como falar que não tinham crianças e escravos nesse batismo que Paulo fez na casa de Estéfanas, né? Ou seja, Paulo batizou os oikós, né, de Estéfanas, né, os caseiros da família, as crianças e os escravos, né, e assim por diante. Então, eu não consigo concordar com o Piper, né, porque se a gente for para estreitar algumas palavras mas o texto, que o Piper está dizendo é que tu batiza, pode batizar, mas não no culto. Só não no culto. Tu entendeu? O culto, mas assim, o culto não contempla. Não, mas na ordem de culto, por exemplo, você não pode... Onde está explícito que era por imersão, por exemplo? Não, mas daí aí o argumento pode... Mas daí também não pode batizar por imersão também, ou nem batizar. Ou nem batizar, exatamente. Não, mas daí então é um argumento que corta para os dois lados. Exato, né? exato. Cara, na questão do batismo, sempre corta para os dois lados. Mas corta para os dois lados a oferta também. Porque, sim. E aí, a oferta tinha no culto? Alguns vão dizer que não. Paulo vai dizer, façam coletas e quando eu estiver aí, não quero ninguém pedindo dinheiro. Então, aviso. Tinha aviso no culto. Exato. Daqui a pouco tinha. E daqui a pouco, hoje não. Não vamos fazer aviso, né? Mas é gostoso, cara. É gostoso falar sobre isso. Cara, eu não tenho problema nenhum, assim, É gostoso. De falar é bom. Não. Eu gosto mesmo. Enfim, vai ser muito legal, cara. E a questão do louvor de vocês? Vocês estão fazendo um louvor contemporâneo? Ou vocês vão fazer uma coisa mais tradicional? O que tu está pensando? Nós acreditamos num tripé. São tripés que se interpõem, na verdade. Eu aprendi essa com Simon. Não sei se você conhece. Ele é músico da Assembleia de Deus, mas ele é mestre em teologia, voltado à música. Ele não é tecladista? Tecladista. Ele produziu o disco do Nani Azevedo também. Nani Azevedo. Cara, ele produziu uma galera. Ele mora na Montenegro. Montenegro, ele mora. Quem conhece ele, o meu pai na fé conhece ele. Fala muito bem. É um cara incrível. Ele é um cara incrível, assim. E ele fez a live com um dos presbíteros da minha igreja, que trabalha com produção musical e tal. Eles fizeram a live falando sobre essas coisas. E aquilo ali mexeu comigo em relação a algumas coisas que eu já tinha na minha cabeça. Você sabe que a liturgia a anglicana precisa responder 3 perguntas, né? É bíblico, é acessível e é equilibrado. As 3 perguntas da liturgia anglicana. São 3 perguntas incríveis que eu incluí na música. E daí o que eu penso para a música da igreja? Ela precisa ser bíblica, ela precisa ser acessível, ou seja, as pessoas precisam entender, e precisa ser equilibrado, precisa ter uma conexão histórica, precisa estar dentro do nosso tempo. Então, geralmente, a gente pensa músicas em quais sentidos? O primeiro tripé, músicas antigas, bem antigas, históricas. Então, Castelo Forte, por exemplo, música de 1521, né? No caminho para Worms. A gente canta. Castelo Forte. Uma música do passado, ou seja, o Asaf Borba, o Ademar de Campos. E uma música contemporânea. Que legal, cara. Que legal.
Que legal. Então, eu tento sempre manter esse tripé. Nós cantamos 3 músicas no culto sempre, e eu tento manter esse tripé. E dentro desse tripé tem outro tripé que se interpõe. Qual é a ideia? Precisa ser cristocêntrico, precisa ser experiencial. Concordo. E precisa ser bíblico. Né? Precisa ter Sagrada Escritura no texto, no texto da música. Então são 2 tripés que se interpõem. Então a gente pensa a música nesses aspectos, a gente está formando a nossa playlist, pelo menos para um tempo, baseado nessa ideia, baseado nisso, nesses 2 tripés que se interpõem. E, cara, eu sou apaixonado por isso, cara. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Muito bom. Nós aqui na igreja, nós misturamos muito músicas antigas, novas, assim. A gente canta Castelo Forte, a gente canta Inário, a gente canta direto Inário aqui, né? Pegamos ali cantor cristão, harpa cristã, e tu vai pegar, assim, às vezes cantor e harpa tem canções de 1700, 1800, que eles só mudaram a versão ali, né? Pra fazer um Inário, né, cara? Agora, eu acredito que a igreja deveria cantar mais isso. Primeiro de tudo, não pegar só a música... Eu sou músico, tá? Então, eu me lembro que tu pegar o arranjo pronto do CD, às vezes é chato. É muito melhor, artisticamente falando, tu criar uma introdução, tu criar uma melodia, tu criar... Então, assim, é legal, cara. Legal demais. E a questão de canções próprias. Como que fica aí? Vocês estão... A gente tem algumas canções nossas aqui que a gente quer lançar, cara. Tem uma canção Nós estamos trabalhando com isso. Calvinismo brutal. Olha. Sério mesmo. A gente tem uma canção... Nós temos Pode falar. Não, a gente tem uma canção que passa pelos 5 pontos do calvinismo em ordem, mas não ficou forçado. Eu tenho uma crise, eu tenho uma bronca com canção, às vezes que o cara quer cantar doutrina, mas não fica musicado, não fica belo, entendeu? Sim. Aí o cara tá lá assim... e a depravação total, parecendo a Alcione cantando. Horrível, cara, entendeu? Então tem que ficar belo também, né, cara? Tem que ficar bonito, cara. Tem que ficar bonito. O padrão de beleza a gente tem, né? Que é a própria glória de Deus. Exato. Então, mas a gente tem... Eu poderia dizer que nós temos 3 músicas de autoria de membros da igreja que nós pretendemos incluir no nossa playlist, que são músicas boas. Uma no Salmo 90, outra no Salmo 63. Essa do Salmo 63, cara, é o Salmo 63 com melodia. Basicamente isso. Colocado numa métrica, cara, ficou lindo. E outra baseado mais ou menos no Romano 7. Fera. Do homem miserável. Né? Qual é a tua visão de Romano 7? Olha aí, cara. Cara, eu concordo. Só coisa tranquila. Eu concordo com João Crisóstomos, o língua de ouro, né? A boca de ouro da patrística. Eu concordo com João Crisóstomos, que diz que aquela nunca vai ser a experiência de um crente. Crente nunca é um homem miserável. Exato. Então eu vou com Crisóstomos nisso, né? Mas, cara, tem muitas posições bem interessantes, viu? Eu te digo que aqui, Orígenes ia dizer que era Adão, cara. Adão. Paulo tá pensando em Adão, no pecado de Adão. Quando Adão peca, ele pensa, que miserável homem que eu sou. Por causa daquela conexão do capítulo 5 lá com Adão. Mas para mim é difícil acreditar. Para mim é difícil acreditar que aquilo é a experiência depois do convertido por causa de não consigo acreditar. Cara, e assim, eu discordo de Agostinho, Calvino e Lutero, né? Sim. Porque Agostinho, Calvino e Lutero falariam que é a experiência de Paulo. É Paulo que é um homem miserável, mesmo depois da sua conversão. Aí Tomás de Aquino vai dizer que é Paulo antes do Bar Mitzvah. Mas é que assim, ó. Mas é meio difícil, né? O Nicodemos, o reverendo Nicodemos tem uma pregação, ele fala assim: o crente sabe quem livra ele. Esse miserável homem que sou, quem me livrará? Não, a gente sabe quem livra. A gente sabe, tem um nome. Cara, deu o nosso tempo aqui. Pessoal, vou pedir que vocês sigam o Pastor Emanuel. Sigam também. Como é que tá no Instagram aqui, Emanuel?
Igreja em Reforma? Igreja em Reforma, no Instagram. @Igreja em Reforma. Sigam a Arroba Igreja em Igreja. Reforma. Quais são os horários de culto de vocês? Domingo às 10 da manhã, agora que deu uma flexibilizada, nós estamos fazendo um culto só. Tá. Então, pessoal, visitem a igreja do pastor Emanuel, tá bom? Aqui, vão lá, ouçam a palavra. Tá pregando uma série em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, vamos para 1 Coríntios 18 essa semana. Eu 1:18. estou decidindo, 1:18, não sei se eu vou até o 25 ou se eu vou até o 31, mas acho que eu paro no 25, tem muita coisa para falar, né? Sim. Coisa bem boa, cara. Coisa bem boa mesmo. Isso aí. Eu tô pregando Apocalipse, tô pregando desde o capítulo 1, né? Já tinha pregado as 7 igrejas, mas voltei a pregar e tá sendo uma experiência fabulosa. Pregar as Sagradas Algum dia, Escrituras é demais. quando eu crescer, eu prego Apocalipse também. Não. Quando eu crescer, eu quero pregar Romanos, né? Romanos é um sonho bem pra frente. Talvez um dia, quando eu for um homem mais idoso do que eu já sou, eu vou pregar Romanos. Cara, vamos fazer mais lives, vamos conversar mais. Vamos sim, vai ser importante. Tá bom? Então tá. Irmão, Abração, Deus abençoe. beijão pra Lara, beijão pro Tim. Amo vocês. Manda um Tá beijo bom? pra Tita e pra Bebel, tá? Tá bom? Estamos orando e vamos fazer muita coisa aí na nossa cidade ainda. Fica com Jesus. Abraço, reverendo Abraço. Senhor.